Você já imaginou uma cidade onde o terror reinava como lei? Onde gritos de agonia eram a trilha sonora diária e o sangue corria como água nas ruas? Bem-vindo a Nínive, a capital do império mais cruel da antiguidade. O que você vai descobrir sobre os ninivitas hoje vai fazer qualquer filme de terror parecer uma história infantil. Se você ainda tem dúvidas sobre o lado sombrio da humanidade, se inscreva no canal e prepare-se para conhecer uma verdade perturbadora que a história tentou esquecer. Era o ano 700 a.C. Enquanto outras civilizações celebravam a arte e a filosofia, Nínive prosperava através do medo absoluto. Localizada às margens do rio Tigre, no que hoje é o norte do Iraque, Nínive não era apenas mais uma cidade, era um símbolo de terror que fazia vizinhos tremerem só de ouvir seu nome. Imagine uma cidade com muralhas de 15 metros de altura, tão largas que carruagens corriam sobre elas. Uma cidade de 120 mil habitantes vivendo em constante pavor. Não dos invasores, mas de seus próprios governantes. Os reis assírios criaram aqui a primeira máquina de guerra da história, onde a crueldade não era um defeito, mas uma política oficial. Para entender o que tornou Nínive tão terrível, precisamos começar pelo básico. A cidade foi construída no ponto mais estratégico da Mesopotâmia, controlando rotas comerciais vitais. Mas o que a diferenciava não era sua localização, era sua filosofia de poder. Os ninivitas acreditavam que o medo era mais poderoso que qualquer arma. O rei Senaqueribe, um dos mais famosos governantes ninivitas, transformou a cidade em uma obra-prima do terror. Ele mandou construir palácios com relevos que mostravam exatamente o que acontecia com seus inimigos. Não era propaganda, era um aviso. Qualquer um que entrasse na cidade via esculturas detalhadas de pessoas sendo esfoladas vivas, empaladas ou decapitadas. Mas por que tanta crueldade? Os ninivitas não eram apenas sádicos, eram estrategistas. Eles descobriram que espalhar o terror era mais eficaz que lutar batalhas. Quando chegavam a uma cidade, já encontravam as portas abertas. Reis preferiam se render a enfrentar o destino que os ninivitas reservavam aos rebeldes. A sociedade ninivita era dividida em camadas bem definidas. No topo, o rei, considerado representante do deus Assur na terra. Logo abaixo, sacerdotes e generais. Na base, escravos e prisioneiros que viviam uma existência além do imaginável. As mulheres da elite viviam em luxo, mas as esposas dos conquistados conheciam o pior lado da desumanidade. O mais impressionante era como os ninivitas documentavam sua própria brutalidade. Em tablets de argila, reis se gabavam de seus atos mais cruéis. Um texto do rei Assurbanipal diz: "Arranquei a pele do rosto de meus inimigos e a estendi sobre os muros da cidade." Não era exagero. Arqueólogos encontraram evidências que comprovam cada palavra. A economia ninivita dependia da guerra. Cada campanha militar trazia tesouros, escravos e tributos. Os mercados de Nínive eram os mais ricos do mundo antigo. Vendiam desde especiarias exóticas até seres humanos. Um escravo forte valia 3 bois. Uma escrava jovem valia 5. Para controlar um império baseado no terror, os ninivitas desenvolveram um sistema administrativo complexo. Escribas registravam cada detalhe, desde tributos até execuções. Mensageiros levavam notícias em cavalos rápidos. Era uma burocracia da morte, onde eficiência significava maximizar o sofrimento. A religião ninivita também refletia sua obsessão com violência. Assur, seu deus principal, era uma divindade da guerra. Os ninivitas acreditavam que cada tortura era uma oferenda aos deuses. Templos eram decorados com cenas de batalha, e sacerdotes realizavam rituais que hoje consideraríamos abomináveis. Mas havia um lado paradoxal em Nínive. Enquanto seus guerreiros espalhavam terror,
Artistas criavam obras de beleza surpreendente. Os famosos jardins suspensos de Nínive, construídos por Senaqueribe para sua esposa, eram considerados uma maravilha do mundo antigo. Bibliotecas guardavam milhares de tablets com conhecimento científico e literário. A vida cotidiana em Nínive era um contraste constante. Nas ruas principais, comerciantes vendiam produtos vindos de todo o mundo conhecido. Crianças brincavam entre fontes ornamentadas, mas bastava um olhar errado para acabar nas mãos dos guardas. Justiça era sinônimo de punição, e punição significava sofrimento extremo. A comida ninivita era surpreendentemente sofisticada. Banquetes reais incluíam pratos com especiarias importadas da Índia. O vinho fluía em taças de ouro. Mas enquanto a elite festejava, prisioneiros eram forçados a comer restos ou até mesmo carne humana, como parte de rituais de humilhação. A educação em Nínive focava em criar guerreiros e administradores implacáveis. Jovens nobres aprendiam estratégias militares e técnicas de tortura como parte do currículo. Escribas eram treinados para registrar atrocidades sem demonstrar emoção. Era uma escola de crueldade institucionalizada. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como os ninivitas transformaram a tortura em arte macabra. Quais práticas faziam até outros povos cruéis parecerem civilizados, e o momento surreal em que toda essa maldade encontrou um adversário inesperado. Mas nada preparou o mundo antigo para o que os ninivitas faziam com seus inimigos. Se você acha que já viu de tudo na história da humanidade, espere até conhecer os castigos que transformaram Nínive no reino do medo absoluto. O que acontecia quando alguém desafiava o poder dos ninivitas? O governador de uma cidade rebelde ainda estava vivo, enquanto seus próprios filhos eram forçados a arrancar sua pele. Cada grito ecoava pelas ruas como música para os ouvidos dos conquistadores. Essa não era uma cena isolada. Era o procedimento padrão do exército mais temido da antiguidade. Os ninivitas transformaram a tortura em uma ciência exata. Cada método tinha um propósito específico. Cada instrumento era projetado para causar o máximo de sofrimento com um mínimo de morte rápida. Eles queriam que suas vítimas durassem. O terror precisava ser prolongado, visível, inesquecível. O empalamento era sua especialidade mais notória. Postes de madeira eram cuidadosamente preparados para atravessar o corpo sem atingir órgãos vitais imediatamente. Vítimas podiam agonizar por dias, servindo como advertência viva para quem ousasse resistir. Campos inteiros ao redor de cidades conquistadas eram decorados com esses monumentos humanos ao sofrimento. Mas havia requintes ainda piores. Reis ninivitas mantinham jardins de cabeças, pilhas organizadas de crânios que serviam como decoração dos palácios. Alguns eram transformados em taças para banquetes. O rei Assurbanipal gabava-se de beber vinho no crânio de seus inimigos enquanto jantava com suas famílias forçadas a servir à mesa. O esfolamento vivo era reservado para líderes rebeldes. Carrascos especializados removiam a pele com precisão cirúrgica, começando pelos pés. O processo podia levar horas. A pele era então esticada nas muralhas das cidades como um tapete macabro. Era um aviso claro: rebelião tem um preço. As mulheres cativas enfrentavam destinos específicos. Esposas de reis derrotados eram forçadas a participar de rituais de humilhação pública antes de serem entregues como troféus aos generais. Filhas da nobreza se tornavam escravas sexuais, enquanto as mais sortudas eram sacrificadas rapidamente nos templos. Crianças não escapavam da crueldade ninivita. Filhos de rebeldes eram frequentemente esmagados contra pedras na frente de seus pais. Outros eram treinados desde pequenos para se tornarem carrascos, forçados a praticarem membros de suas próprias famílias como prova de lealdade ao império.
O aspecto mais perturbador era o orgulho que os ninivitas sentiam de sua brutalidade. Escribas registravam cada detalhe em relatórios oficiais. Artistas esculpiam cenas de tortura com precisão fotográfica. Era uma cultura que não apenas praticava o mal, mas o documentava como conquista. Os sacerdotes ninivitas incorporavam a tortura em rituais religiosos. Acreditavam que o sangue derramado alimentava seus deuses. Durante festivais especiais, prisioneiros eram sacrificados em massa. Seus gritos eram considerados música sagrada. Seu sofrimento, uma oferenda divina. Havia uma hierarquia até na tortura. Carrascos reais eram profissionais respeitados, treinados por anos na arte de infligir dor. Usavam uniformes especiais e tinham seus próprios assistentes. Era uma profissão passada, de pai para filho, com segredos guardados como herança familiar. O terror psicológico era tão importante quanto o físico. Famílias eram forçadas a assistir à tortura de seus entes queridos. Comunidades inteiras eram reunidas para presenciar execuções em massa. O objetivo era criar um trauma coletivo tão profundo que a mera menção dos ninivitas causasse pânico. Mesmo outros povos cruéis da época ficavam horrorizados com os ninivitas. Babilônios, conhecidos por sua própria violência, consideravam os métodos ninivitas excessivos. Histórias de suas atrocidades circulavam como lendas de terror por todo o mundo antigo. Os ninivitas também inovaram em tortura coletiva. Cidades inteiras eram sitiadas até a fome extrema. Quando finalmente se rendiam, metade da população era executada aleatoriamente. Os sobreviventes eram deportados, separados de suas famílias, espalhados pelo império para nunca mais se reunirem. As prisões ninivitas eram pesadelos arquitetônicos. Calabouços subterrâneos sem luz, celas tão pequenas que prisioneiros não podiam se deitar. Alguns eram mantidos em gaiolas suspensas, expostos ao sol escaldante durante o dia e ao frio cortante à noite. A resistência a esse sistema era praticamente impossível. Qualquer sinal de rebelião resultava não apenas na morte do rebelde, mas no extermínio de toda a sua linhagem. 3 gerações eram eliminadas para garantir que nenhuma semente de vingança pudesse germinar. Mesmo dentro de Nínive, os cidadãos viviam sob constante medo. Denúncias eram encorajadas, vizinhos espionavam vizinhos. Uma palavra errada podia levar toda uma família à ruína. Era uma sociedade onde a paranoia era uma estratégia de sobrevivência. Mas como era possível viver uma vida normal nesse reino do pavor? Como as pessoas comiam, trabalhavam, amavam, enquanto gritos ecoavam pelas ruas. O cotidiano dos ninivitas era mais complexo e surpreendente do que você imagina. Se você confia que Deus pode mudar até o coração mais cruel, comente: nada é impossível para Deus. E o que você vai descobrir sobre o dia a dia nessa cidade vai mostrar que mesmo no pior dos lugares, a vida encontra formas surpreendentes de continuar. Como alguém acorda pela manhã numa cidade onde os muros estão decorados com pele humana. Surpreendentemente, a vida em Nínive seguia uma rotina. Padeiros acordavam antes do sol para preparar pães. Comerciantes abriam suas lojas. Crianças corriam pelas ruas. Era como se 2 realidades coexistissem: o terror absoluto e a necessidade de viver. O mercado de Nínive era um dos mais movimentados do mundo antigo. Caravanas chegavam diariamente trazendo seda da China, especiarias da Índia, ouro do Egito, entre barracas de frutas frescas e tecidos coloridos. Também havia o mercado de escravos, onde seres humanos eram negociados como gado. Uma menina saudável valia 2 cabras, um homem forte, 5 bois. A economia ninivita funcionava em ciclos de guerra e pilhagem. Quando os exércitos voltavam vitoriosos, a cidade explodia em festa. Ouro fluía como água, vinhos eram distribuídos gratuitamente.
Mas quando as campanhas fracassavam, a própria população sofria as consequências. Impostos aumentavam, cidadãos comuns eram recrutados à força. Nas casas mais ricas, a vida era surpreendentemente refinada. Móveis incrustados com marfim, tapetes persas, jardins internos com fontes. Banquetes duravam dias com pratos exóticos que misturavam influências de todo o império. Cozinheiros criavam iguarias com pavão recheado, cordeiro em molho de romã, doces com mel e pistache. Mas até a elite vivia sob o medo. Qualquer sinal de deslealdade significava morte certa. Nobres mantinham espiões em suas próprias casas. Filhos denunciavam pais. O rei podia requisitar a esposa de qualquer homem para seu harém. Ninguém estava realmente seguro. A educação formal era rigorosa e focada em criar a próxima geração de conquistadores. Jovens nobres estudavam estratégia militar, administração de territórios conquistados, matemática para cálculo de tributos. Literatura incluía épicos glorificando massacres. Arte ensinava a retratar cenas de guerra com precisão. As mulheres ninivitas viviam uma dualidade fascinante. Esposas de nobres desfrutavam de luxos inimagináveis, joias, perfumes, roupas finas, mas podiam ser executadas por infidelidade suspeita. Sacerdotisas tinham poder real, incluindo comandar homens em rituais, mas escravas sofriam abusos diários. A arquitetura de Nínive era uma demonstração de poder e paradoxo. Palácios gigantescos com jardins suspensos que desafiavam a gravidade. Sistemas de irrigação que traziam água de montanhas distantes. Bibliotecas com milhares de tábuas de argila preservando o conhecimento. Tudo isso financiado pelo sofrimento de povos conquistados. Os famosos jardins de Senaqueribe eram uma maravilha mundial. Terraços verdes escalavam estruturas de pedra, criando a ilusão de uma montanha florida no meio do deserto. Árvores frutíferas, flores exóticas, animais raros. Era um paraíso artificial mantido por escravos que nunca podiam entrar. A religião permeava cada aspecto da vida. Templos dominavam o horizonte, sacerdotes controlavam o calendário, festivais religiosos ditavam o ritmo do ano. Mas era uma fé baseada no medo, não no amor. Deuses exigiam sacrifícios sangrentos, rituais envolviam mutilações, orações pediam destruição de inimigos. Havia um sistema legal, mas justiça era um conceito relativo. Leis protegiam propriedade, contratos, hierarquia social. Mas um nobre podia matar um plebeu sem consequências. Tribunais decidiam casos comerciais com precisão, enquanto execuções públicas aconteciam na praça ao lado. A medicina ninivita era avançada para a época, mas reservada para poucos. Médicos reais sabiam tratar ferimentos de guerra, realizar cirurgias básicas, usar ervas medicinais. Enquanto isso, pessoas comuns recorriam a mágicos e amuletos. Doenças eram vistas como maldições, curas como favores divinos. Entretenimento incluía caçadas reais, onde leões eram soltos em arenas para serem mortos pelo rei. Teatro apresentava peças glorificando conquistas militares. Música consistia em hinos de guerra e lamentos de povos conquistados. Era uma cultura onde até a arte servia ao propósito de intimidar. Os ninivitas eram mestres em engenharia bélica. Inventaram máquinas de cerco, torres móveis, arietes reforçados. Seus aquedutos militares permitiam sitiar cidades por anos. Mapas detalhados registravam cada território conquistado. Era tecnologia avançada a serviço da destruição. O comércio florescia apesar do terror. Nínive controlava rotas estratégicas, cobrando pedágios pesados. Moedas ninivitas, com imagens de reis conquistadores, circulavam por todo o mundo conhecido. Contratos comerciais eram respeitados mesmo com inimigos, pois negócios transcendiam guerras. À noite, a cidade se transformava.
tochas iluminavam ruas principais, mas becos escuros escondiam crimes. Patrulhas reais mantinham ordem com violência. Tavernas clandestinas ofereciam refúgio temporário. Prostituição sagrada acontecia nos templos, misturando sexo com ritual religioso. A morte era presença constante. Funerais de nobres duravam semanas, com sacrifícios de servos para acompanhar o morto. Pessoas comuns eram enterradas rapidamente. Mas todos, ricos e pobres, viviam sabendo que a vida podia terminar a qualquer momento por capricho de um superior. Comente sua experiência mais difícil nos comentários para mostrar que superamos até os momentos mais sombrios. Mas todo império tem seu fim. E o que você vai descobrir sobre a transformação impossível de Nínive vai fazer você questionar tudo que sabe sobre mudança e redenção. Um profeta relutante estava prestes a realizar o milagre mais improvável da história antiga. O profeta estava fugindo na direção oposta. Quem, em sã consciência, entraria voluntariamente na cidade mais cruel do mundo para pregar arrependimento? Jonas conhecia bem a reputação dos ninivitas, sabia das torturas, dos jardins de cabeças, das peles esticadas nos muros. Quando Deus mandou ir a Nínive, ele comprou passagem para Tarsis, literalmente o lugar mais distante que conseguiu encontrar. Uma tempestade violenta e 3 dias no ventre de um grande peixe depois, Jonas se viu sem opções. O dia em que Jonas entrou em Nínive deve ter sido como um cordeiro entrando numa jaula de leões famintos. A cidade era gigantesca, levava 3 dias para atravessá-la. Jonas começou a pregar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Sua voz tremida ecoava pelas ruas. Comerciantes pararam suas negociações. Soldados baixaram suas armas. Algo extraordinário estava acontecendo. O impossível começou a se desenrolar. O rei de Nínive, o mesmo homem que se orgulhava de beber vinho em crânios de inimigos, desceu do trono. Tirou suas vestes reais, vestiu pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Decretou jejum total. Nem água poderia ser bebida. Até os animais foram cobertos com pano de saco. A transformação foi tão radical que estudiosos ainda debatem o que realmente aconteceu. Uma cidade inteira, conhecida por sua crueldade sem limites, parou completamente. Carrascos largaram seus instrumentos, generais ordenaram cessar fogo. Sacerdotes interromperam sacrifícios sangrentos. Era como se o coração de pedra de Nínive tivesse se transformado em carne. O arrependimento ninivita foi tão genuíno que até Jonas ficou irritado. Ele queria ver a cidade destruída, não perdoada. Sentou-se do lado de fora, esperando o fogo do céu que nunca veio. Enquanto isso, dentro dos muros, a cidade mais cruel da história experimentava algo completamente novo: misericórdia. Mas quanto tempo durou essa transformação? Registros históricos mostram que Nínive voltou gradualmente aos velhos hábitos. Gerações depois, profetas como Naum e Sofonias proclamaram novamente julgamento contra a cidade. A natureza humana provou ser mais persistente que um momento de arrependimento. Em 612 a.C., a profecia final se cumpriu. Uma aliança de babilônios e medos cercou Nínive. O rio Tigre transbordou, enfraquecendo as muralhas invencíveis. A cidade que espalhou terror por séculos foi completamente arrasada. Os conquistadores aplicaram aos ninivitas seus próprios métodos: empalamento, esfolamento, decapitação. A queda de Nínive foi tão completa que por séculos sua localização foi esquecida. Apenas no século XIX, arqueólogos britânicos redescobriram as ruínas. O que encontraram confirmou cada relato bíblico e histórico. Baixos relevos mostrando torturas, inscrições gabando-se de atrocidades, evidências de uma civilização que elevou a crueldade a uma arte. Hoje, as ruínas de Nínive ficam perto de Mosul, no Iraque.
Pedras quebradas e muros desmoronados são tudo o que resta do Império do Terror. Turistas tiram selfies onde reis torturavam inimigos. Crianças brincam onde jardins de cabeças decoravam palácios. O tempo transformou o horror em curiosidade arqueológica. O legado dos ninivitas vai além da violência. Eles desenvolveram técnicas de guerra que influenciaram exércitos por séculos. Sua administração eficiente serviu de modelo para impérios posteriores. Até mesmo sua arquitetura inspirou construções em todo o mundo antigo. O mal pode deixar marcas profundas, mesmo quando desaparece. Agora que você conheceu a verdadeira história dos ninivitas e sua transformação impossível, clique no vídeo na tela para descobrir outro império antigo com segredos ainda mais chocantes, onde reis se consideravam deuses e praticavam rituais que desafiam nossa compreensão. Clique agora no vídeo na tela e prepare-se para mais revelações surpreendentes.